O 12 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, né? Essa cena aqui, ela corre no céu físico, né? Nos ares, não no céu, habitação de Deus. Então não é na terra, não é no chão, mas é no espaço cósmico, mas à vista dos habitantes do planeta Terra. Então nós vamos ter que entender quem é essa mulher, né? E tudo que acontece. Então viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tá bom, o que que a gente precisa entender aqui? Nem todos os católicos ouviram isso, né, ou aprenderam isso, mas a Igreja Católica costuma dizer que essa aqui é a Maria. Então é a Maria que é vista, mas de fato não é, né? Não é a Maria. E nós vamos provar biblicamente que não é Maria. Tá bom. Viu-se grande sinal do céu, saber uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Por quê? É lua e sol. Eu quero que vocês voltem lá em Gênesis 37, 9 e 10, do sonho de José. Gênesis 37, versículos 9 e 10. Se não localizar, não tem problema que eu vou ler aqui, vocês vão ouvir. Quando José conta o sonho, ele conta aos irmãos. Ele teve o sonho e conta aos irmãos. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim, né? Contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. E quem eram esses aí? Esses aí eram o começo. Os filhos de Jacó, tanto Jacó, né, quanto aí no caso Raquel, a mãe de José, e também todos representavam Israel, o começo de Israel. Daqueles 12, incluindo José, surgiu as tribos e surgiu o povo de Israel, ali no Egito, né? Os descendentes. Então aqui está uma referência a Israel. Agora, por que mulher, né? Qual é a lógica de ser Israel e não Maria, no caso aqui? Tá bom. Vá lá para Isaías agora, Isaías capítulo 54, versículo 5. Há uma figura, assim como no Novo Testamento, a igreja é mostrada como uma mulher, né, uma noiva que vai casar-se com Jesus. No Velho Testamento, Israel era a noiva, era a esposa, que desposou com Deus Pai, né? Isaías 54, versículo 5. Por isso que quando o povo de Israel ia após outros deuses ou outros ídolos, era tido como um adultério espiritual, né? Figurativamente, claro, né? Tá. Isaías 54, versículo 5. Isaías 54, versículo 5. Olha o que diz aqui. Está falando aqui de Sião, que é mesmo isso, né? Capítulo 54. Aqui diz no versículo 5. Eu vou ler o 5 e o 6. Porque o teu Criador, que é Deus, é o teu marido. Tá vendo como que a figura? O teu Criador é o teu marido. Então, se ele é o marido, ela é a esposa. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, que está falando do marido. E o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Então ele volta a acolher. Notem a figura de uma mulher desposada com Deus, ligada a Israel. Agora, no livro do profeta Oséias, nós estamos pegando algumas referências, mas tem muitas outras. Oséias, capítulo 2, avança um pouco aí, né? Passa Daniel, depois de Daniel, que é um livro profeta maior, fica fácil de achar.
Oséias 2, versos 19 e 20. Oséias 2, 19 e 20 diz assim, aqui ele usa a figura de Oséias, que casou com Gomer, para figurar Deus casando com Israel, né? Desposar-te-ei comigo para sempre. Aqui está falando de Deus e Israel. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então, notem novamente a figura de uma mulher, Israel, num compromisso matrimonial com Deus. Isso envolve, claro, adoração, né? A Deus, fidelidade a Deus. É uma figura. Então, nós estamos partindo do ponto de vista que essa mulher aqui não é Maria. E a sequência vai ajudar a entender isso, né? Embora Maria foi a mãe de Jesus, né? Foi a mulher escolhida para dar à luz a Jesus. Mas aqui não se trata de Maria. Também não é a igreja. Essa mulher aqui não é a igreja. A igreja não está na grande tribulação, né? E o que descreve depois a respeito dessa mulher não tem nada a ver com a igreja. Isso aí vai se ficar tranquilo logo a seguir. O versículo 2, falando Pastor sobre a mulher. Jadir, Pois não. Sim, Pastor Jadir, sim, Marina. é, é, essa mulher não seria, eu não imagino ela como na imagem aqui, não. Eu imagino como uma constelação, alguma coisa aqui no nosso sistema solar, Uhum, porque se eu for pensar nas missões, né, entre povos autóctones, nativos, uhum, esses povos veem muitas coisas no céu, a sim, gente que não olha mais para o céu, né? sim. Mas eles veem desenhos ali, figuras, não seria da mesma natureza, assim? Então, porque Ou o senhor acredita numa uma grande mulher assim aparecendo? é porque é figurativamente, né? Ele está se referindo a Israel, e Israel não é uma mulher, né? Assim como a igreja não é uma mulher também, né? Mas não seriam umas posições assim de estrelas que formariam esse desenho? João, ele viu uma mulher, talvez se for o caso de estrelas, né? No espaço, ele viu no formato de uma mulher, inclusive grávida, né? Com a barriga, né? Mas eu acho que a continuidade do capítulo vai ajudar um pouquinho, Entendi. né? Porque fala que essa mulher deu à luz, né? E aí fala de uma nação, né? Dando à luz na grande tribulação. As dores do parto, né? Tem a ver com a grande tribulação. Então, achando-se grávida, ela grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Aqui fala do sofrimento dos judeus, né? Sofrimento da nação. É, houve essa perseguição, esse sofrimento, para que a nação trouxesse o Messias à Terra, né? Antes do Messias vir, vai ter todo esse sofrimento. Como é que a gente vai entender isso? Voltando para o Velho Testamento de novo, né? Vamos lá para Isaías de novo. Isaías 26. Isaías 26, deixa eu ver se é essa referência mesmo aqui, só um minutinho. Isaías 26. Confirmar aqui. Isso, 26. Eu vou começar no 16. Eu ia ler o 17, vou começar no 16. Aqui é, diz assim: Senhor, na angústia te buscaram. Aqui está falando sobre Israel, não é igreja, não é outro povo. Na angústia te buscaram, vindo eles sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Olha a comparação agora no verso 17. Como a mulher grávida, quando lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá grito nas suas dores, essa é uma outra figura que surge. O período da grande tribulação é como o princípio das dores de uma mulher que vai dar à luz a uma criança. Então, quando ela contorce e dá grito nas suas dores, olha só a referência, né? O versículo 2 do Apocalipse 12, que achando-se grávida, grita com as dores do parto. Uma mulher que está gemendo, gritando, porque é o parto normal e vem as dores para que o processo do nascimento ocorra. Então, Israel é como se estivesse grávida, uma mulher grávida, sofrendo na grande tribulação, para que o Messias venha à luz, né? Para que o Messias venha reinar, ele seja gerado, né?
Nós sabemos que ele já nasceu, né? Claro, mas para Israel não, né? Para Israel ele vai vir ainda. Assim fomos nós na tua presença. Olha só o 18, né? Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. E interessante, né? Isso aqui, depois a gente vai voltar aqui na ocasião que a gente falar das ressurreições. Aqui é Isaías escrevendo, ele está falando para Israel. E olha o que diz o 19: os vossos mortos, os mortos de Israel, né? E também o meu cadáver. Olha só o que ele diz: os vossos mortos e o meu cadáver, cadáver de Isaías, que é judeu, viverão e ressuscitarão. Notem que ele não coloca a ressurreição dele e dos judeus, né, que morreram na grande tribulação, os do Velho Testamento, junto com a igreja, porque não é igreja. A ressurreição dos crentes da igreja já aconteceu no arrebatamento. Mas depois da grande tribulação é que vão ressuscitar para entrar no milênio. Exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E aí, ele fala em que contexto que vai acontecer isso. O verso 20 ele fala: vai, povo, pois povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento até que passe a ira. Que ira? A grande tribulação. E olha o 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, ele vem, né? Para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue quem bebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Tá, eu estou já me empolgando aqui, né? Estou falando de muita coisa aqui já que nós vamos ver para frente. Deixa eu me conter aqui. Então, vamos avançar. Versículo 3 agora, Apocalipse. Volta lá, Apocalipse 12. Deixa eu voltar aqui. Isso, Apocalipse 12. Tá. Aí, a- depois da visão dessa mulher grávida que está gemendo de dores, né? Pronta a dar luz. O verso 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, né? Algo apareceu no céu. E eis um dragão grande, vermelho, vermelho por causa da violência, né? Derramamento de sangue, guerra, com 7 cabeças, um intelecto poderoso, né? 7, muito sábio, muito inteligente, ele é Lúcifer, né? 10 chifres, olha os 10 chifres, lembra dos 10 pés da estátua, lembra dos 10 chifres da besta, e nas cabeças 7 diademas, cada cabeça com uma coroa. Sim, ele vai reinar através do anticristo, né? Ele tem autoridade para reinar. Tá bom, o dragão não tem nenhuma dificuldade de interpretação. Você pode ficar em dúvida quanto à mulher, né? Você pode dizer, ah, mas eu não acho que é Israel, não. Eu acho que é Maria mesmo, né? Ou a igreja já é mais difícil, né? Que ela não entra na grande tribulação. Mas mesmo que você tenha dúvida um pouco da mulher, do dragão você não vai ter. Porque no versículo 12, é, tá bom, vou ler aqui. O versículo 7. Aqui fala do arcanjo Miguel pelejando contra o dragão, que é o dragão vermelho. E o verso 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, porque ele usou a serpente lá no Éden. Então a ideia de cobra, serpente, ficou atrelada a Satanás, porque ele usou a serpente, que se chama diabo, né? Que é caluniador, né? O acusador, ou Satanás, que é adversário, o sedutor de todo mundo. Então, o próprio capítulo, a própria Bíblia interpretou quem é o dragão, Satanás. Então não tem, é uma regra de ouro, né? Áurea de hermenêutica é quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia, não tem discussão, né? Acabou. Isso aqui não tem dúvida. Então esse dragão é Satanás. Voltando lá para o versículo 3. Então viu-se outro sinal no céu, eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então é Satanás que é visto ali. Olha o versículo 4. A sua cauda arrastava, pensando no dragão, né? Tem uma cauda, né? E, na ideia, né? Na mitologia, ou na
no conceito que se tem dragão, ele usava a cauda, né, e a boca também, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Aqui a referência aos demônios que o acompanharam, né? Satanás, ele, quando caiu, ele caiu. Aqui é uma sequência da queda progressiva de Satanás. Lembra que Lúcifer estava no céu, presença de Deus, orgulhou-se o seu coração, rebelou-se contra Deus, contaminou anjos, uma terça parte dos anjos se rebelaram junto com Lúcifer, e ele foi lançado fora da presença de Deus, ou seja, ele não habita mais no céu dos céus, não habita na presença de Deus. Ele habita nos ares, ele é o príncipe da potestade dos ares. Então ele foi jogado nas regiões cósmicas, que Paulo chama em Efésios de Ares, príncipe da potestade dos ares. Então a carreira descendente, ele foi jogado nos ares. Aqui nesse capítulo 12 nós vamos ver que ele vai ser jogado na terra, com a batalha com Miguel, ele é jogado na terra, no período da grande tribulação, ele e os demônios. Ele passeia pela terra, não é que ele não pode vir na terra, ele vem, mas não é o quartel-general dele, ele não habita na terra, ele habita nos ares. Essa posição no meio, né, entre o homem e Deus, e tenta impedir, né, o acesso do homem a Deus, mas não pode, porque o nosso intercessor, o nosso mediador é Jesus Cristo, então não tem como, e o Espírito Santo também. Então ele vai ser jogado na terra, depois, no final da grande tribulação, ele é preso no abismo, então ele desce mais um pouco, e no final do milênio, não, no milênio ele é solto no final, e depois jogado no lago de fogo. Então é a queda, carreira descendente de Satanás. Então notem que ele... Pastor Jardim, é Sim, Mariana. só essa questão do céu e da terra. Hum, Esse céu aqui é o cosmo, o isso, universo criado, não o céu onde exatamente. Deus habita. Não, de lá ele E já foi então, assim, expulso. o Hum, planeta Terra é o centro do universo, a gente uhum, pode dizer assim, né? sim, Para ser palco disso tudo acontecendo aqui nessa exatamente. imensidão tão grande. É, mesmo porque não há uma criação, pela revelação bíblica, não há uma criação em semelhança, né, a Deus, um ser vivo, né, o ser humano, senão no planeta Terra, né? Sempre fica aquela expectativa, nesse planeta vai ter vida humana, vai ter, né? Não, é no planeta Terra que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Então, o dragão, ele se deteve em frente à mulher, olha aqui, né? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, quais lançou para a terra. Joga os demônios, né? E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quanto nascesse. Notem que o Apocalipse não é ordem cronológica. Então, a perseguição que Satanás ele teve no começo, ele tem até o final. O que que ele fez? Ele tentou, através de Herodes, matar todos os meninos, baseado nas informações dos magos que vieram do Oriente. Ele mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, que era o tempo decorrido que os magos tinham passado por lá, né? Só que, divinamente avisado, José e Maria fugiram para o Egito. Então ele queria já derrotar Jesus ali, logo após o nascimento, né? Não conseguiu. Mas ele continuou tentando derrotar Jesus depois do nascimento. O versículo 5 diz: Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Ah, tá, eu não tinha mudado aqui, né? Perdão. O 4, né? Eu tinha lido, mas não tinha mudado. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então ele já está ali em processo de vir para a terra. O dragão se deteve em frente à mulher, estava para a luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Mas nasceu-lhe o filho varão. Peraí, só um minutinho. Isso, agora sim. Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, esse é Jesus, né, o Messias, que há de reger todas as nações. Notem que aí a ligação do filho varão e reger todas as nações, porque foi prometido ao Messias, que é ungido, né, o príncipe, reinar sobre as nações. É isso que ele vem fazer. Com cetro de ferro, né, com justiça. E notem que
o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aquele menino que nasceu, né, o homem que se tornou, ele, depois da sua morte e ressurreição, ele ascendeu ao céu. Foi para a presença de Deus, até o seu trono. Então, essa perseguição, essa tentativa do dragão de destruir Jesus, após o seu nascimento ou durante o seu ministério, ou mesmo após a sua ressurreição, fracassou. E fracassará também aqui na grande tribulação. Ele subiu ao céu. Mas a mulher, porém, fugiu para o deserto. Opa, que não apareceu aqui? Tinha uma imagem aqui, mas ela sumiu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Aqui, a palavra deserto, ela tem uma ideia de um lugar isolado, né? Uma proteção de Deus. Se você quiser olhar o Salmo 55, versículos 5 a 8, é o Salmo 55, versículos 5 a 8. Salmo 55, versículos 5 a 8. Diz assim: Temor e tremor me sobrevêm. Aqui é um salmo de Davi. E o horror se apodera de mim. Então eu disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Então, longe da civilização, né? Longe dos seus inimigos. Então, asas, né? Fugindo rapidamente para um lugar escondido, né? Isolado. Alguns chegam a dizer que aqui seria Petra, aquela cidade escavada nas rochas, né? Que os judeus fugiriam para lá e tudo, né? Mas a gente não sabe, né? Se isso vai ser assim mesmo ou simplesmente um lugar que eles vão ser protegidos, né? Ali. É Então a mulher porque a fugiu para o mulher deserto, estava lá no mas é um lugar espaço. onde Deus preparou, né? Ela Sim, estava lá no espaço, aí ela vem para um deserto, ela entra no planeta Terra e isso, vem para um deserto. isso. Ela vem para nota que aqui, né? Quando o dragão vem para a Terra, né? E ele está pronto a devorar o filho da mulher e, e o filho foi arrebatado até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Agora já a cena é na terra, né? Um lugar, né? Pensa no deserto como um lugar preparado por Deus para proteger, né? Os descendentes dos judeus aqui, os descendentes de Israel. Se é um deserto literal, né? Talvez seja, né? Ou é um lugar que significa proteção, para que nele a sustente durante 1260 dias. Exatamente o período que vai haver a intensificação da perseguição do anticristo. Que na metade da semana ele quebra o pacto de paz, né? Ele entra no templo, ele exige ser adorado. Os judeus, especialmente aqui no contexto do capítulo 12, não vão adorá-lo. Então ele persegue. Aí Deus provê um lugar onde esse remanescente será protegido. Agora veja o que acontece no céu. Versículo 7. Houve peleja no céu. Briga de anjo. Como é que é briga de anjo, né? Não tem rei da mata-leão, não tem corpo, né? Mas existe uma luta espiritual. Houve peleja no céu. Miguel, que é um arcanjo, né? Arcanjo significa um anjo poderoso, um líder, né? Arc significa, no hebraico, é líder de anjos, né? Um líder de anjos. Miguel e os seus anjos, ele vem com um exército de anjos, anjos bons, né? Anjos que não caíram, pelejaram contra o dragão. E também pelejaram o dragão e seus anjos. Então houve uma luta, uma batalha. Miguel vem ao encontro de Satanás. Embora ele desceu para a terra, ele não habita na terra ainda. A luta está acontecendo ali. E o que é que Miguel vem fazer? Ele vem jogar Satanás e seus demônios dos ares para a terra. E é impressionante isso, sabe por quê? Porque é exatamente nos ares que se dá o encontro da igreja com Cristo, né? Antes de ir para o céu. E aqui está tendo uma limpeza nos ares, né? Todavia, não prevaleceram, né? O dragão e seus anjos não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Novamente, é bom enfatizar, e é bom vocês guardarem
que esses ares, esse céu, não é o céu habitação de Deus, né? De lá, Satanás foi lançado. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 2. Estou só falando, mas é bom é, confirmar com a referência, né? Efésios capítulo 2 diz assim, ele está falando da nossa posição, aí no 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Olha aí, daqueles demônios que estão nas regiões celestiais, né, no universo, potestade no cosmos. Pastor, Pois sempre não. que eu vejo esse versículo, eu penso Hum, na potestade dos ares, hum. essas tecnologias, as internets, as coisas, tudo pelo ar, sinal de televisão, Sim. essas telecomunicações modernas. O senhor Onde, veria onde alguma estão os satélites, né? ligação? Tudo lá em cima, né? Satélites, né? Pois é, Estações espaciais, tudo lá em cima, tudo fora da Terra, né? Interessante, né? E Satanás vai usar tudo isso, né? Para controlar a humanidade, vigiar todo mundo, controle total, né? Não nós, né? Estaremos fora. Nós pegaremos só um comecinho e depois nós vamos embora. Não o comecinho da grande tribulação, o comecinho desse sistema que já estamos vivendo. Então, perderam. Satanás o dragão, né? Satanás e seus anjos perderam. Então não prevaleceram. O versículo 8 fala que não se achou mais o lugar deles ali nos ares, né? E aí o versículo 9 fala assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, por causa do Éden, se chama diabo, caluniador ou acusador, Satanás que é adversário. Olha só, o sedutor de todo mundo, aquele que engana o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Imagina esse mundo aqui com Satanás e os demônios habitando na terra. É, já de passear e rodear pela terra, ele causa tanto dano, né? Ele, os demônios. Aí o quartel-general dele vai ser a terra. Foi jogado para a terra. E aí há uma voz de júbilo, porque isso aconteceu, né? Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Notem que não é ordem cronológica, né? Aqui já está antevendo Cristo voltando e assumindo o reino, né? E a autoridade do seu Cristo, o Messias, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O papel dele é acusar constantemente, né? Os que estão no céu falando dos que estão na terra, né? Aqueles que pertencem a Deus. O mesmo que os acusa de dia e de noite. Notem que nesse papel de acusação, Satanás não descansa. Ele está sempre acusando, de dia e de noite, diante do nosso Deus. E esses que estão igual sendo. lá em Jó, né? Igual Jó. Ele compareceu, né, entre os filhos de Deus para falar: olha, né? Também o senhor faz tudo para ele, né? Toca nele para ver só. E aí fala por que que eles venceram essas acusações, ou o acusador? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Assim, quando Satanás acusa qualquer um de nós também, Deus só olha para o lado, né? Para a direita e vê Jesus lá. Não, você está falando realmente que ele está pecando lá, mas meu filho morreu pelo pecado dele, né? Então venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está falando até mesmo dos mártires da grande tribulação, né? O sangue os comprou, a palavra que o testemunho que deram e a fidelidade, mesmo no momento da morte, não amaram a própria vida, ou seja, não negaram o seu Senhor, o Messias. E aí vem um, um conclame. Por isso festejais aos céus e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco lhe resta. Olha o ai aí, né? É, agora o diabo desceu com muito ódio, com muita cólera, porque ele sabe que agora tem pouco tempo, né? 3 anos e meio aí ele vai ser jogado no abismo. Então, a hora que ele desce para a terra, o que que ele já faz? Ele persegue a mulher que dera à luz o filho varão. Tá vendo que não dá para ser Maria? Mas Israel sim, né? Ele vem na grande tribulação, ele persegue a nação de Israel, de onde veio o Messias. Ele vem e persegue Israel.
Mas foram dadas à mulher duas asas da grande águia. Lembra que asa fala de rapidez, né? Isaías falou isso, né? O Davi falou, né? No Salmo, né? 55, 5 a 8. Né? Que me dera eu tivesse asas para fugir para o deserto, para fugir dos meus inimigos. Então foram dadas à mulher as duas asas da grande águia. Alguns veem aqui uma fuga de avião, helicóptero, né? E outros chegaram a falar, não, aqui é os Estados Unidos, que é representado pela águia, levando Israel, mas não pode ser porque todas as nações se voltam contra Israel na grande tribulação. Né? Então aqui é uma intervenção divina para que a mulher seja levada para um lugar seguro, né? Até o deserto, ao seu lugar, aonde aí é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, lembra? 1.260 dias, 42 meses, ou um ano, 2 anos e meio ano, 3 anos e meio. Fora da vista da serpente, ela não sabe aonde eles estão, ela está escondida. O verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, quem que é a serpente? É o dragão, é o diabo, é Satanás, né? Arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Agora, águas, rio e oceano se refere a nações, se refere a exércitos. Pode bem não ser literal isso aqui, pode ser um exército indo atrás de Israel, não água literal, né? Porque essa é uma figura que vem do Antigo Testamento também. Nós estamos acabando, né, mas vamos olhar. Isaías 8, 7 a 8, para não ficar só com a minha palavra, mas a palavra de Deus aqui, Isaías capítulo 8, 7 e 8. Isaías 8, 8, 7 e 8. Olha o que diz aqui, né? Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates. É impossível, né? O Eufrates, lá no atual Iraque, descer até Jerusalém, né? Não tem jeito. Ele está falando dos povos que habitavam a margem dos Eufrates, que eram os babilônios, os assírios, né? E aqui o verso interpreta: Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, não o rio, fortes e impetuosos, como o exército avançando. A ideia do exército como uma inundação, destruindo tudo que está pelo caminho, né? Assim era o exército assírio. E aqui ele interpreta: Isso é o rei da Síria com toda a sua glória. Então ele está usando a água do Eufrates para simbolizar o exército do rei da Síria que viria sobre Jerusalém. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, e conquistar tudo, né? Penetrarão em Judá, inundando, né? Uma impossibilidade geográfica, a água do Eufrates chegar lá em Judá, né? E passando por ele chegarão até o pescoço, controle total. As alas Ô, pastor, estendidas do seu exército. Olha aí a interpretação. A água, na verdade, é exército. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. É, as águas, os exércitos conquistariam a terra toda. E foi o que aconteceu, né? Veio e buscou Israel, depois veio e buscou Judá também. Mas também tem uma outra referência, não só essa aqui, né? Jeremias 47, versos 2 e 3. Jeremias, livro do profeta Jeremias, 47, versos 2 e 3. Notem como as figuras ajudam a gente a entender, né? O que está dizendo. Assim diz o Senhor, eis que o do norte, norte de Israel, né? Ali a Babilônia, a Síria, se levantam as águas, olha novamente, as águas, e se tornam em torrentes transbordantes, e inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes clamarão, os homens e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, notem, água, tem cavalo? Não, exército tem, né? Então ele faz novamente o exército vindo como se fosse uma inundação. As águas do norte, dos assírios, né? Ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos porque se afrouxaram as suas mãos, e aí vai falando, né, todos o que envolve a conquista.